Alguém já ouviu falar sobre orçamento participativo? Orçamento? O que é orçamento? Me ajuda. E aí? Alguém se arrisca? Ótimo, eu tenho que fazer um orçamento. Para que eu faço orçamento? Para saber se eu tenho dinheiro suficiente também, não é? Eu preciso ver o custo, quanto custa aquele bem, e saber se eu recebo suficientemente capaz para pagar aquele bem. Então, quando a gente fala de orçamento, é isso. Eu estou comparando o que eu tenho como receita e o que eu tenho como despesa, né? E orçamento participativo, juntando as duas coisas, é quando a gente tem participação da sociedade. A sociedade participa desse processo. Vira um orçamento democrático, onde todo mundo pode participar, de fato, né? E quando a gente fala desse tema, pessoal, abre margem para muita discussão, mas muita discussão. Primeiro, porque o que é a participação? O que vocês entendem por participação? Vocês vão notar, pessoal, que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar sozinho. Vou sempre pedir para vocês conversarem comigo. É uma carência, mas enfim, me entendam, tá? E aí, o que é participação? É uma interação, né? Todo mundo veio aqui participar dessa palestra. Então precisa ter uma interação, precisa ter um diálogo, certo? Tem alguns autores que dizem que participação, o fato de vocês entrarem aqui mudos e saírem calados, é participação. Porque, de algum modo, o que eu disse gerou algum impacto. Tem outros autores que dizem que participação só acontece quando há troca. Se não há diálogo, se não há uma interação dialógica, não há participação. Então, é nesse sentido, essa falta de consenso teórico sobre o que é participação traz muita discussão. E aí a gente fica numa dúvida sobre o que é, de fato, orçamento participativo. Para haver orçamento participativo, a gente sabe que precisa ter participação. Mas qual participação? Uma participação mais ativa ou uma participação mais passiva? Eu acredito numa corrente que diz que tem que ser uma participação mais ativa. É preciso haver troca. É preciso haver diálogo. Eu acredito nisso. É uma visão particular, pessoal. E para haver troca, pessoal, por exemplo, se a gente estivesse falando sobre um tema, se isso aqui fosse uma aula, eu estou dando uma aula aqui para vocês, e professor sempre gosta que tenha participação, sempre gosta que os alunos participem, questionem, perguntem, mas concordam comigo que só tem participação quando eu estou entendendo alguma coisa? Se eu não estou entendendo nada, não tem como eu participar. Concordam? Então, às vezes, tem professor que fica bravo com a gente e fala, mas vocês não estão participando. Mas eu não estou participando porque eu não estou entendendo nada, né? A mesma coisa com o orçamento participativo. Como que eu vou participar da elaboração desse orçamento participativo se eu não tenho conhecimento para participar, se eu não sei o que é uma receita pública, se eu não sei o que é uma despesa pública, se eu não sei que tipo de obra eu posso demandar de um orçamento participativo, se eu não sei o que é orçamento participativo? Então, nesse sentido, eu dou os parabéns para todos vocês que estão aqui por essa grande empreitada, porque isso é geração de conhecimento. É assim que a gente tem participação de fato, quando a gente abre espaço para a gente discutir temas relevantes, temas importantes. E é uma conversa isso. Não tem verdade absoluta nisso. Então, isso é muito legal, a gente está construindo uma gestão pública de fato participativa. Quando a gente gasta um tempo, e gasta no bom sentido, faz um investimento de tempo, em momentos como esse, que a gente pode sentar todos juntos e conversar sobre um tema tão importante, que é o orçamento participativo. E o orçamento participativo, como foi muito bem dito, não é tão velho assim, ele é novo, é uma prática nova. Por isso que às vezes a gente não tem tanto domínio sobre ele. Por isso que às vezes a gente acha estranho quando chamam a gente para participar. As experiências que eu tenho tido com orçamento participativo, normalmente as pessoas têm um certo receio, mas nunca vieram aqui para ouvir alguma coisa de mim, por que eles estão vindo agora? Qual que é o interesse disso? Então, tem uma certa resistência ainda, que às vezes é por falta de conhecimento. Então, mais uma vez, isso que a gente está fazendo aqui é muito bem quisto, é muito bem-vindo nesse processo todo.
Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa problemática, sobre orçamento participativo e como que ele pode ajudar, ou como que ele pode fazer parte do nosso dia a dia. E sim, ele pode fazer parte do nosso dia a dia. Todo mundo consegue enxergar lá direitinho? Tá. E aí eu fiz um roteirinho bem superficial do que a gente vai seguir hoje, né? É uma conversa bem inicial, depois, se vocês quiserem, a gente pode tentar aprofundar em alguns temas, tem um espaço para algumas perguntas, né, depois. Eu faço sempre esses roteiros porque eu sou professor. E quem é professor aqui entende que a gente tem uma dificuldade muito grande, que às vezes a gente fala demais. Então eu preciso ter um roteirinho, senão eu vou falando, até amanhã. Enfim, mas prometo que não vou falar tanto. Aí a gente vai partir para algumas definições, algumas premissas para que de fato aconteça esse orçamento participativo que a gente tanto fala. Depois, relatos de algumas experiências e discussões. Quando a gente fala de definições, pessoal, eu particularmente eu não gosto de conceito pronto. Sabe aquele conceito que tem em livro? Eu acho ele muito frio. Eu acho mais interessante quando a gente tenta construir o nosso conceito, a partir de conversas, né? A gente vai construir o nosso conceito. E para isso eu trouxe uma provocaçãozinha. Lá de 1757, do Rousseau, ele fala o seguinte: uma pessoa só é de fato livre quando obedece às leis que ela ajudou a criar. Concordam com isso? O orçamento participativo, ele está muito alinhado com isso. Eu só vou me enxergar naquele orçamento participativo se eu enxergar o meu dedinho ali. Se eu enxergar que, de algum modo, eu participei daquele processo de construção. Isso é democracia. É quando a gente participa de fato. E se a gente participa de fato, a gente se enxerga naquele processo. E o orçamento participativo é uma ferramenta para isso, para você se enxergar nesse processo. E mais uma vez, pessoal, quando eu falo de orçamento participativo... Bom, quando eu falo de orçamento participativo, é importante que a gente tenha em mente algumas coisas. Eu já venho trabalhando com orçamento participativo em Varginha há uns 3, 4 anos. E o que a gente percebe é que as pessoas, elas querem participar, querem mesmo, mas tem alguns fatores que complicam esse processo. Primeiro é a descrença. Eu vou participar para quê? Não vai mudar nada. Então, elas não têm uma perspectiva ou uma esperança de melhoria com a participação. O segundo ponto é que elas não entendem, elas não têm um certo conhecimento para participar de orçamento. Por exemplo, eu fui fazer uma breve pesquisa com alguns moradores de alguns bairros, e muitas pessoas, elas falavam para mim que o orçamento participativo não funciona. Ah, professor, isso não funciona, essa ferramenta não serve para nada. E aí eu fui tentar entender o porquê. E aí eles falaram comigo, a gente apresentou várias demandas para a prefeitura nos últimos anos e nada foi atendido. E aí eu fui estudar essas demandas. Uma delas era aumento de salário mínimo para os trabalhadores do bairro. Então isso não faz parte da esfera do orçamento participativo. É muito mais complexo do que isso. Então, a gente percebe que falta um certo conhecimento do que eu posso demandar para o orçamento participativo, né? Então, esses dois fatores, essa descrença e a falta de conhecimento, faz com que o nosso orçamento participativo, às vezes, não tenha tanto sucesso, porque ele esbarra em muitos probleminhas. E aí... antes da gente entrar, propriamente dito, nesse orçamento participativo, que é o nosso foco de hoje, eu acho que cabe a gente abrir um parênteses aqui. Eu estudo gestão. Desde 2003 eu estudo gestão. E quando a gente começa a estudar gestão, de modo geral, de modo amplo, a gente percebe que tem dois modelos amplos de gestão. Um que é autogestionário e outro que é heterogestionário. Alguém já ouviu falar nessa classificação? Não? Beleza. Heterogestionário é aquele modelo que a gente conhece, que está no nosso dia a dia. É uma empresa que tem o chefe, tem o patrão, tem o dono, tem o diretor, tem o chão de fábrica, tem uma hierarquia vertical. Tem quem manda, ele manda em alguém, esse alguém manda em outro alguém, e assim sucessivamente. Esse é um modelo heterogestionário, onde o poder ele é centralizado.
em uma pessoa ou nas mãos de poucas pessoas. Isso faz parte do nosso dia a dia, correto? A gente trabalha e a gente tem um chefe. Eu tenho um chefe, né? A autogestão é um modelo um pouco mais horizontalizado. Na nossa economia, aqui no nosso país, estruturas que tendem a esse modelo autogestionário são as cooperativas. O que são cooperativas? São pessoas que, teoricamente, têm o mesmo poder e elas compartilham a gestão. É uma gestão compartilhada. Quando eu falo que tendem a modelos autogestionários, é porque quando a gente fala de autogestão pura, é um conceito um pouco mais profundo. Quando eu estava fazendo mestrado, eu queria estudar modelos autogestionários. Eu não sei porquê, mas eu queria estudar modelos autogestionários. E aí, pesquisando, lá nas minhas pesquisas, eu vi que o único lugar que tinha um modelo autogestionário conhecido era na Venezuela. E eu fui para a Venezuela, pus a mochila nas costas, fui fazer um mochilão. Fiquei lá 4 meses para estudar o modelo autogestionário. E aí, pessoal, abrindo novamente um parênteses, muitos valores que eu tinha foram colocados em dúvida, assim, né? Teve um choque cultural. Primeira coisa que me chamou muita atenção em modelo autogestionário puro é que eles compartilham de fato o poder. É democrático. Totalmente democrático. Quem trabalha aqui? A gente tem salário, não tem? É definido o valor que você vai receber no final do mês, não é? Tá. A primeira coisa que me chamou a atenção lá é isso, eles não têm salário. Não têm salário. Sai fora, né? E aí, eu perguntei, porque eu estava na casa de um casal. E aí, eu fiquei na casa de um casal que tinha 3 filhos, e aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Eu falei, mas como assim vocês não têm salário? Ele falou, não, eu sou cooperado, então eu tenho acesso ao caixa da cooperativa. Eu tiro de acordo com as minhas necessidades. Olha que legal. Aí eu falei, minha necessidade é uma Ferrari. E aí? Aí ele falou, não, mas a gente tem que ter o senso coletivo. Eu não posso tirar mais do que eu preciso, porque senão eu vou afetar o outro. E aí é um choque cultural. A nossa cultura é um pouco diferente, né? E aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Eles não têm salário. E aí, a primeira coisa que eu perguntei, mas ninguém rouba ninguém, não? Né? Aí ele falou, acontece, mas se roubar e for constatado, ele é expulso dessa cooperativa. E lá é paupérrimo. Então, se você não está nessa cooperativa, você não tem emprego. Então, as pessoas, elas... Mas qual que é o objetivo dessa cooperativa? Se eu tenho que tirar a quantidade que me satisfaz, Sim. da necessidade, eu não posso tirar mais, o que faz com a sobra? Então, a sobra é reinvestida. Eles reinvestem sempre. Até chegar um momento que o ciclo atinge. Sim. Aí eu posso tirar mais, eu posso comprar Ferrari. Entendi. Lá, assim, eles trabalham com frutas, hortaliças, enfim. Então, não tem uma margem de lucro tão alta assim. Mas eles têm esse senso social muito grande. E quando sobra, tem uma sobra muito grande, eles costumam fazer obras sociais. Então, eles revertem isso em benefícios sociais. O foco deles não é ficar rico. Eles querem o suficiente para se manter. Então, é uma ótica cultural um pouco diferente, né? A gente trabalha para quê? Para melhorar de vida, não é? A gente estuda para melhorar de vida. Eles têm uma ótica um pouco diferente, né? Outra coisa que me chamou muita atenção são as reuniões. A gente faz reunião aqui, eu sou servidor público, e a gente tem muitas reuniões, né? E as nossas reuniões têm hora para começar e hora para acabar. Se a gente respeita ou não, são outros 500, mas que tem hora, tem. Lá eles não têm hora. A reunião começa, mas não tem hora para acabar. Eu participei de reuniões que eu ficava cansado, duravam 2 dias. E eles falam que isso é participação. Enquanto alguém quiser falar, ninguém encerra a reunião. Eles continuam a reunião até todo mundo que tiver vontade de falar, falar. E aí eu achava isso um absurdo. Eu falei, gente, mas isso é coisa de outro mundo. Acontece. E eu vi, pessoal, realmente acontece. Se funciona ou não, são outros 500. Eu não fiz um estudo tão profundo assim, mas que acontece, acontece. E aí, quando eu estava lá, nesse dia, eles fizeram essa baita reunião, porque quem era, se eu não me engano,
nessa época que eu fui, era o Chaves que era presidente de lá. E o Chaves, ele pediu uma reunião com os representantes de cada cooperativa. E o que normalmente é um representante, pessoal? Se eu chegar numa empresa qualquer e falar assim, ó, manda um representante para falar comigo, quem que eles vão mandar? O líder, não é? O chefe. E aí, para o modelo autogestionário, isso é um pecado mortal. Se eu chego para um modelo de autogestão pura e falo, ó, manda alguém para conversar comigo, eu estou pedindo para eles cometerem um pecado, porque é eleger um líder, e eles não têm líder. E aí, o que eles fizeram? Mandaram uma criança de 8 anos conversar com o presidente. Nesse dia eu falei, eu vou embora, porque vai dar problema, não vou ficar. Mas, enfim, o que eu queria dizer com isso é que a gente tem uma polaridade. De um lado, o modelo heterogestionário, que é um modelo com uma estrutura vertical, onde alguém manda e todo o poder é concentrado nessa pessoa que manda, e do outro lado, o modelo de autogestão, onde, teoricamente, todo mundo manda igual. E aí, quando a gente fala de participação, não dá para a gente trabalhar com o modelo heterogestionário puro, porque o poder tem que ser descentralizado para que haja participação. Né? Eu preciso empoderar as pessoas. É o conceito que a gente fala muito, que é de empowerment. Né? Eu preciso empoderar as pessoas. E isso é uma discussão muito grande que a gente vem fazendo na gestão pública nos últimos anos. É empoderamento da população. A população tem que decidir os seus rumos, tem que ajudar nesse processo de decisão. E a gente faz isso por muitas vias. Uma, a gente vota, não vota? Votar já é uma forma de exercer o nosso poder. E, além disso, a gente tem ferramentas para exercer o nosso poder, a nossa participação. Uma delas, que é o nosso foco de hoje, é o orçamento participativo. E aí, eu trouxe um conceitinho pronto de orçamento participativo. Apesar de não gostar, eu trouxe um conceito que eu acho mais didático, mais fácil da gente conversar. Então, o que seria o orçamento participativo? É um processo de gestão compartilhada. Então, notem, é uma gestão compartilhada. Você tem responsabilidade nessa gestão. Olha que legal. Olha que responsabilidade. Né? Entre Estado e a sociedade. De uma parcela do orçamento público. Não é em cima do orçamento público todo, é em cima de uma parcela específica. Em alguns municípios, essa parcela é de 5%. Em alguns, é de 3%. Em alguns, não tem essa porcentagem definida. Em Varginha, por exemplo, pelos estudos que a gente fez, não tem essa porcentagem definida de participação. Que deve se adequar à realidade local em que é implantado, possibilitando uma maior eficiência do gasto público. Esse termo, eficiência do gasto público, pessoal, é uma palavra de ordem nos últimos tempos. Quando a gente fala de gestão pública e de finanças públicas de uns anos atrás, a preocupação era em fazer aquilo que a lei previa. Eu tenho que gastar e tenho que comprovar que eu não fiz caixa 2, que eu não peguei nenhum dinheiro e coloquei no bolso. Hoje a discussão não é só essa, vai um pouco mais a fundo. Eu preciso saber onde foi gasto, que tipo de impacto social isso gerou. Se foi eficiente o gasto público, se sanou alguma demanda social. E nesse sentido, a gente tenta desenvolver muitos estudos em cima de eficiência do gasto público. Vamos por partes. O que é eficiência? E aí? A gente tem 3 termos: eficácia, eficiência e efetividade. É a mesma coisa? Não, não é. Quem falou não é, está certíssimo. Não é a mesma coisa. Vou fazer uma comparação meio bobinha, mas dá para a gente entender. Pensa num jogador de futebol. Todo mundo conhece futebol, né? Enfim. O jogador que joga bonito, aquele que faz o drible legal, que faz aquele espaço bonito, que todo mundo olha e fala, ó, que bacana, é o jogador que é eficiente. Opa, tem gente da administração aqui? Vocês viram isso? Em algum... Olha. Agora, o jogador que faz o gol, qual que é a finalidade de um jogador? Não é fazer um gol? Fazer o gol, né? Quem ganha é quem faz gol, quem faz mais gols. Então, aquele jogador que faz gol, ele é eficaz. Ele chegou na finalidade dele, que é fazer gol. Independente se joga bonito ou não, o que importa é a finalidade. Agora, o jogador que consegue juntar as duas coisas, joga bonito e faz gol, teoricamente ele é efetivo. Então, eficácia tem a ver com atingir a finalidade, que é fazer gol.
Eficiência tem a ver com os meios, que é jogar bonito. E efetividade é a junção dos dois. Juntos. A médio e longo prazo. Claro. Na gestão pública funciona da mesma forma. Aqui a gente está falando de eficiência. Eficiência é fazer mais com menos. É o que você consegue fazer com o recurso que você tem. Na economia, quando a gente começa a estudar a economia, uma das premissas básicas que a gente vê lá na economia é que o recurso ele é escasso. O nosso recurso é escasso, concordam comigo? Ou você consegue comprar tudo que você quer? Não, a gente não consegue. E aí, a gente tem que tentar otimizar o nosso dinheiro, não é? Fazer o máximo que eu posso com tudo que eu tenho. Com a gestão pública é a mesma coisa, ela precisa ser eficiente. Né? Então, a discussão que a gente tem nos últimos anos é essa. O dinheiro público está sendo gasto de forma eficiente? E aí a gente vem desenvolvendo métricas para avaliar a eficiência. As finanças públicas ela tem essa tarefa, é árdua, mas a gente tem tentado desenvolver mecanismos de avaliar a eficiência do gasto público. Por exemplo, a gente estava discutindo esses últimos anos, a eficiência da Unifal em Varginha. Teve um investimento muito grande, o nosso salário é pago por lá, e aí a gente estava avaliando essa eficiência do gasto público, é um dinheiro público, né, que está lá. E aí a gente ficou discutindo isso muito tempo. Porque é uma instituição pública, não é? Para a gente avaliar a eficiência, a gente tem que avaliar o que foi gasto e o que aquele gasto gerou de benefício social. Tendo em vista que a gente não cobra mensalidade. Ninguém paga, é um estudo gratuito. Então, se eu não tenho receita, eu tenho que avaliar o que gerou de benefício social. Qual que é a razão de ser de uma universidade? É gerar conhecimento. Então, a gente avalia a geração de conhecimento enquanto benefício social. A gente tenta precificar ou colocar valor em conhecimento. Difícil, não? Quanto vale o seu conhecimento? Eu lembro quando eu dava aula numa instituição particular, lá em Lavras ainda, e aí eu fiz essa pergunta em sala, quanto vale o seu conhecimento? E teve aluno que pegou a mensalidade que pagava, multiplicou por 12, multiplicou por 4 anos, meu conhecimento vale isso. Será que é só isso? Se for só isso, você está trocando 6 por meia dúzia. Tem que valer mais. Né? Agora, quanto mais, eu não sei, porque é subjetivo. A gente vai ter que sentar e tentar estabelecer métricas. Lá na Unifal, a gente tem tentado estabelecer métricas. Porque lá a gente forma poucas pessoas. Entram 150, formam 20. O restante ou desiste ou fica reprovado. Então, a gente forma pouquíssimas pessoas. Então, a gente está discutindo a eficiência do gasto público nesse sentido. Né? Mas é polêmico. Tá? Enfim, então tem a ver com a eficiência do gasto público, ao permitir a escolha direta das prioridades por aqueles que participam do processo de deliberação e conhecem as necessidades locais. Então, tem a ver com prioridade. Orçamento participativo tem a ver com prioridade. Por exemplo, é complicado a gente falar sobre prioridade. Concordam comigo? O que é mais prioritário, uma escola ou um hospital? E aí? Os dois, né? Não sei. Depende. Depende muito. Porque a gente está comparando grandezas muito importantes. Educação é fundamental, saúde é fundamental. Então, como estabelecer prioridades? Então, precisa de participação, precisa de conversa. A gente precisa sentar e ter uma conversa democrática, participativa. Né? E, além disso, precisa ter nessa participação pessoas que conheçam as necessidades locais. A gente precisa conhecer as necessidades locais, porque senão a gente não consegue fazer nada. E aí, lembrando que o meu papel hoje aqui é provocar um pouquinho. O que são necessidades? E aí? Uma coisa que a gente precisa, o que seria necessidade? Perfeito. Como é que é seu nome? Regiane. Regiane tocou num ponto muito importante. Como é que é seu nome também? Miguel. Miguel e Regiane tocaram num ponto nevrálgico, assim, importantíssimo. É importante, pessoal, a gente entender o que é necessidade e o que é desejo.
Uma coisa é eu querer ter uma Ferrari, outra coisa é eu precisar de uma Ferrari, né? E aí a gente entra num conceito da economia, que é o conceito de utilidade. Quando a gente fala de carro, por exemplo, uma Ferrari e um Fusca, eles cumprem a mesma utilidade de locomoção. Na Ferrari tem envolvidas outras variáveis subjetivas, que é o status, que é mostrar que tem, enfim, mas o Fusca faz o mesmo papel. Concordam comigo? É eficiente, ok. E aí é importante a gente ter isso em mente. O que de fato é necessário e o que é desejo. Né? Não que o desejo não possa ser contemplado, mas lembra, a gente tem recurso escasso. Se o recurso é escasso, eu tenho que ver o que é de fato necessário. E depois, se sobrar, a gente vai para o que é desejado. Né? Eu lembro que tem um autor que eu gosto muito, que ele fala um negócio que eu acho que é muito verdade. Assim. Ele fala que a gente passou por uma era que o nosso valor era medido pelo que a gente sabia, pelo nosso conhecimento. Né? A gente passou por uma outra era que o nosso valor estava medido pelo que eu tinha, pelos meus bens, pela riqueza que eu tinha. E segundo esse mesmo autor, a gente está numa era agora que ele diz que não basta que você tenha, basta que pelo menos você demonstre que tenha, ou que você finja que tenha, já é suficiente. Então tem a ver com status, né? De se sentir parte de algo, e não tem a ver com o conceito de utilidade. A questão das calças é muito válido nisso. Será que eu preciso de 365 calças, uma para cada dia do ano? Né? Não sei, vai de cada um, eu não. Ok? Enfim, então esse é o conceito que eu acho mais intuitivo de orçamento participativo. As palavras de ordem são participação, para definição de gastos eficientes, né? E que sejam pautados nas necessidades, no conhecimento das necessidades. Claro? Tá. E aí, pessoal, um orçamento, para ser participativo de fato, ele precisa de algumas coisas. Eu tentei sintetizar ali algumas. Então, eu coloquei que são 2 condições básicas para que ele funcione e 4 princípios básicos para que ele funcione. Imagina o seguinte, você está na sua casa e fez uma reunião familiar para decidir como que o dinheiro da sua família vai ser gasto. Eu, por exemplo, eu venho de uma família que esse espaço não existia. Criança tem que acatar aquilo que o adulto fala, não tem participação. A minha família foi assim. Né? Mas em orçamento participativo, todos têm direito à voz. Todos os cidadãos têm direito à voz. Todos eles. Esse é um dos princípios que a gente vai ver. Mas as condições... A primeira condição é produzir e repassar à população as informações de governo necessárias para a tomada de decisão sobre orçamento. E aí a gente toca num ponto importante, informação. O que é informação? Troca de mensagem, comunicar algo. Informação, ela tem que dizer alguma coisa. Tem uma discussão muito grande entre o que é dado e o que é informação. Um dado não é uma informação. Um dado é um dado perdido. É um dado que por si só ele não fala nada. Uma informação fala alguma coisa. Então é necessário que os governantes repassem para a população informações. Por que a gente precisa de informação? Para a gente participar. Se não tem informação, a gente não participa. A gente vai ter uma aula aqui agora sobre física nuclear. Participem. Nem eu vou participar, porque eu não domino nada. Né? A gente vai ter uma plenária sobre orçamento participativo. População, participe. O que é orçamento participativo? Não sei. Não tem como participar de algo que eu não tenho informação. Segunda condição, criar dentro e fora do governo canais institucionais para facilitar e estimular a participação ativa e contínua da população no processo orçamentário. É papel do nosso governo gerar mecanismos de participação. Isso que a gente está fazendo aqui é um mecanismo de participação. Então se sintam prestigiados por conta disso. Eu não vejo isso sempre. Eu não conheço
essas práticas com frequência. Então, se sintam muito prestigiados com isso. E aí, tem alguns princípios que eu acho importante a gente falar. O primeiro princípio para que um orçamento seja de fato participativo é o princípio da universalidade. O que seria esse princípio da universalidade? Que a participação tem que ser um direito e deve ser assegurado. E a participação ela tem que ser livre e garantida para todo e qualquer cidadão. Só que para participar, pessoal, é preciso ter vontade de participação. Né? Às vezes tem todo o mecanismo pronto, toda a infraestrutura pronta, mas a população não se interessa. Porque, na verdade, eu particularmente creio que precisa ter um resgate da cidadania. A gente acreditar mais no nosso poder público. E assim a gente ter vontade de participar. Né? O segundo princípio é o princípio da diversidade. É preciso respeitar a diversidade. Todo e qualquer cidadão. Independente de raça, clero, etnia, enfim, posição social. Então, todos têm que participar, têm que respeitar a diversidade. É muito comum na gestão pública, hoje isso não acontece com muita frequência. Eu tenho que tentar acreditar nisso. Mas é muito comum o que a gente chama de clientelismo na administração pública. Eu faço política para um grupo específico de pessoas, que são os meus clientes. E gestão pública não trabalha com clientes. Empresa, sim. Empresa tem clientes. E ela vai se desdobrar para atender aquele cliente. Concordam comigo? Quem trabalha em empresa como vendedor sabe que é por aí. A gente faz de tudo para atender as necessidades daquele cliente. Para a administração pública, o meu cliente são todos os cidadãos. Todos. Todos são clientes. Não tem um público específico, não tem um nicho de mercado específico, não tem market share. Todos são clientes. A famigerada transparência. É preciso ser transparente. E transparência é um tema que merece muito destaque, porque é um tema recente também, não é tão antigo assim, mas é um tema que gera muita polêmica também, pessoal. O que é transparência? Me ajuda. O que vocês entendem por transparência? Quando eu falo que tal governo tem uma gestão transparente, o que é isso? Clara. Perfeito. Ótimo que vocês falaram isso. Tem que ser claro. Tem gente que fala, ser transparente é tornar público. Não é tornar público. Transparência não é sinônimo de publicidade. Porque eu posso, por exemplo, abrir os demonstrativos e tornar público esses demonstrativos. Mas eles são claros? Para um cidadão que não tem nenhum domínio técnico da parte das finanças públicas, da contabilidade pública, não é claro. Então, isso não é transparência para mim. Tem alguns autores que acreditam que é. Eu não acredito nisso como sendo transparência. Para mim, transparência tem a ver com acessibilidade. O quão acessível é aquele dado para a população. Sim. Você tem microfone aí? Aproveitando que você está falando que tem que ser claro e não público, o que tem a dizer quando a Petrobras, ou o governo federal, tornou secreto os balanços da Petrobras por um determinado período? Se o próprio governo tem uma política de transparência pública, o que o órgão deles comenta sobre essa situação? Nesse caso específico, envolve empresa. Né? Empresa tem investidores. Né? Então, é uma questão um pouco polêmica. Assim. A gente teria que estudar um pouco mais a fundo isso para ver como que isso aconteceu. Mas é uma empresa. Né? Órgãos públicos, puramente públicos, tem que ser transparente. A gente está caminhando nesse conceito. Se você pergunta para mim, mas é totalmente transparente? Eu acho que a gente está caminhando. Sabe? Agora, aquele conceito completo do que é transparência é um alvo que a gente está percorrendo, a gente está chegando nele. E esse é um processo que é demorado mesmo. A gente precisa caminhar. A gente precisa ter esse despreendimento para buscar esse alvo. Sabe? Mas a gente ainda precisa caminhar muito para ser de fato transparente, para ser de fato acessível. Mas a gente está caminhando. Parado a gente não está.
né? Mas esse caso específico, a gente estuda isso lá, sabe? Porque a Petrobras é... Sim. 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 Porque, independente que seja público e privado também, tem participações, mas é dinheiro público. Perfeito. E teria que ser transparente. Perfeito. E, Você por tem exemplo, razão. eu queria saber aonde foi investido um dinheiro em BNDES. Sim, O investimento foi correto? Uhum. Se é transparente, tem que sim. todo mundo tem que ter acesso a essa informação. E clara. Sim. Assim, quando a gente fala dessas informações específicas, eu lembro quando teve esse escândalo todo, como eu trabalho com as finanças, né, de modo geral, eu lembro que eu tinha ação. Aí eu tinha comprado a ação lá da Petrobras, tinha um envolvimento emocional com elas, né? E aí as ações despencaram, né? Foram 5 e pouquinho, enfim. E aí, sempre quando a gente vai comprar ação, o que a gente faz? A gente avalia os demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, DRE, notas explicativas, e isso continua sendo público, a gente tem acesso. Agora, especificamente com esse processo que foi feito, que é essa parceria público-privada, né, enfim, está com o processo. Né, esse processo ele tá correndo. Então, a gente, né, teria que estudar mais a fundo para a gente saber o que está acontecendo aí especificamente. Quando você torna transparente, isso não pode atrapalhar também a negociação do órgão público? Imagina uma prefeitura está fazendo uma negociação com uma empresa X ou Y. Uhum. A partir do momento que ela torna transparente, pode gerar uma procura maior por essa empresa, uhum, pelo serviço que ela presta. E sim, quando se tem mais demanda ou mais oferta, pode encarecer o preço dessa empresa que está ofertando para o município também. Uhum. Essa transparência, às vezes, pode ser prejudicial para o próprio município ou para o próprio órgão. Eu não enxergo isso como Entendeu? sendo... Entendeu o comentário? Entendi. Eu não enxergo como sendo um prejuízo, sabe? Porque é um mercado, né? É um mercado. E tem que ser público. Porque se a gente fala que essa transparência ela vai até aqui, né? Daqui para lá, não. Deixa de ser uma gestão pública. Né? Quando eu falo que é uma gestão pública, qualquer pessoa pode ter acesso. Qualquer pessoa. Se eu falo, não, só esse público pode ter acesso, esse não, eu estou trabalhando com clientelismo. Esses são os meus clientes, eles têm acesso, os outros não. Então, assim, pode ser que essa transparência cause alguns impactos. E aí a gestão pública tem que desenvolver mecanismos para fazer com que seja amenizado esses impactos. Tem um estudo que foi feito pela Universidade de São Paulo que estuda especificamente a inflação dos órgãos públicos. Por exemplo, se a gente abre aqui um processo de licitação para comprar folhas, o preço que vai ser cobrado de uma instituição pública, na maioria das vezes, é maior do que uma instituição privada, em processos licitatórios. Então, eles tentaram levantar isso, uma série temporal, em várias prefeituras, e constataram que existe uma inflação para órgãos públicos maior do que para órgãos privados. Então, isso pode acontecer, mas fato é, a gente não pode mexer na transparência. Né? As consequências podem existir, mas a gente tem que gerir as consequências. Então, transparência, pessoal, só para ficar claro, tem a ver com acessibilidade. Eu tenho que ler aqueles dados e entender aqueles dados. Eu lembro quando eu era estudante de ensino médio e eu fui participar de uma plenária, onde ia ser votado, se eu não me engano, acho que era a construção de uma praça em um bairro que eu morava. E aí eu lembro que eu saí de lá, eu me sentia, desculpa pelo termo, mas eu me sentia burro, porque eu não entendi uma palavra, não entendi nada. E era algo que estava sendo aberto para a população. E aí eu lembro que fui, né, fomos eu, minha mãe, a minha avó, né, enfim, a minha avó, ela sabe escrever o nome dela, mas nada. E aí foi convidado um público. Quando você convida um público, o mínimo que a gente tem que fazer é tentar adequar o nosso vocabulário para aquele público, para que haja participação. Né? Então, esses links, esse cuidado tem que acontecer. Porque senão a gente vai ter uma transparência para inglês ver. Está público. Se a pessoa não quis acessar, o problema é dela. Mas está público. A minha parte eu fiz. Né? Enfim. E por último, um princípio importante é um acordo sobre as regras.
As regras precisam ser conhecidas desde o início. Já ouviram falar que em jogo a gente não muda a regra no meio? É mais ou menos por aí. Se eu começar a falar agora que falta é permitida em futebol, mudei a regra ali no meio. Até o primeiro tempo lá não era permitido falta, agora é. Pode entrar de carrinho todo mundo. Vai dar problema, não vai? Mudei uma regra no meio. O orçamento participativo é a mesma coisa. As regras têm que ser conhecidas, públicas e definidas no início, para não ter frustração. Nessas pesquisas que eu andei fazendo, era muito comum as pessoas ficarem frustradas por demandas que não tinham sido atendidas. E eu fui estudar essas demandas. Tinha muita gente que queria a construção de hospital no seu bairro. Um hospital exige um investimento muito grande. O orçamento participativo, na maioria das vezes, principalmente nas nossas cidades aqui, que são cidades menores, né, não tem como trabalhar com obra desse porte, né? São obras menores, né? E tem que ser discutido, tem que ser conversado. E aí algumas vantagens da implementação do orçamento participativo. A primeira delas, que para mim é uma das mais importantes, é a eliminação ou a inibição, né, do clientelismo e da corrupção. Porque você traz a sociedade para a participação e você consegue acompanhar de perto as coisas que estão sendo feitas. É muito comum, pessoal, a gente se encher de patriotismo perto das eleições. Depois a gente não lembra nem quem a gente votou. Se eu perguntar para você qual que é o deputado federal que você votou nas últimas eleições? Senador? Deputado estadual? Difícil, né? Então a gente tem que acompanhar, né? É difícil porque assim, a gente está meio com uma descrença, né? A gente vai acompanhar para quê? Né? Eu lembro que eu estava conversando com uma senhora que ela é do Conselho Comunitário do Padre Vitor, que é um bairro lá de Varginha. Ela falou comigo, Gabriel, nessas eleições eu acho que eu não vou votar em ninguém, não tem ninguém que presta. Eu vou lá votar para quê? Aí eu olhei para ela, eu precisava falar alguma coisa, né? Eu não posso concordar, né? Aí eu falei, não, mas né, a gente tem que estudar as propostas, tem que dar uma olhadinha. E ela continuou, ela falou, não, mas né, eu vou votar em quem? Eu voto no Rob, eu voto no outro, não vai fazer nada, eu voto no outro. Então a gente precisa de um resgate da cidadania, da gente olhar de perto. É o nosso dinheiro que está ali, é o seu dinheiro que está ali. A gente tem alguns projetos lá na Unifal, projetos de extensão, que são projetos tipo esse, que a gente vai até a comunidade. E aí teve um belo dia que a gente foi até um bairro lá, acho que foi o bairro Santana, se eu não me engano. Aí uma pessoa perguntou para mim, mas o que vocês estão ganhando? Vocês estão aqui sábado de manhã, acordaram cedo no sábado, vocês estão ganhando o que com isso? Aí eu fiquei pensando, a princípio, eu ia falar nada, porque a gente realmente não estava ganhando nada, em espécie, né? Eu não estava ganhando nada mais por isso. Aí depois eu pensei um pouco, eu falei, o que a gente tinha para ganhar, a gente já ganhou. O meu salário é a senhora que paga. A instituição que eu dou aula é dinheiro da senhora. Então eu já ganhei. Então não tem que ganhar nada mais porque eu já ganhei. Né? Então é o seu dinheiro que está lá. Então, é a mesma coisa de você pegar o seu rico dinheirinho, o seu salário e entregar para outra pessoa e falar, cuida aí da minha casa. E não acompanhar. É a mesma coisa. Então, a gente precisa acompanhar. Porque, senão, né, você está transferindo o ônus e o bônus da utilização do seu dinheiro para outra pessoa. Que você elegeu, claro, foi eleito pelo seu voto. Mas a gente precisa acompanhar. O segundo, potencializa a eficácia do planejamento organizacional. Mais uma vez, um termozinho que a gente viu, eficácia, tem a ver com finalidade. O planejamento chegando à sua finalidade. Tem um gap muito grande, tem uma diferença muito grande entre o que foi planejado e o que foi executado. Concordam comigo? Se a gente voltar no tempo, volta comigo há 10 anos atrás. Como que você se imaginaria hoje? E aí? Quem tem 20 anos, volta para os 10 anos e pensa, o que você sonhou para você? Aconteceu tudo certinho? Não. Às vezes a gente faz um planejamento e nem sempre aquele planejamento acontece como esperado. Segundo o meu planejamento, era para eu estar hoje com 5 filhos. Mudou o planejamento, né? Mudou, graças a Deus. Mudou. Enfim, mas o nosso planejamento nem sempre sai conforme a gente espera.
Mas quando a gente participa, às vezes a gente consegue fazer com que o planejamento chegue próximo daquilo que a gente espera. Que a execução chega próximo daquilo que a gente planejou. Porque a gente consegue fazer esse processo de planejamento mais rico, porque tem participação. Quando a gente planeja, se uma pessoa só sentar aqui e falar, eu vou planejar o orçamento do município de Três Corações para o ano que vem. Uma pessoa só. A possibilidade dela falhar é muito grande. Ao passo que se ela juntar um grupo multidisciplinar, que tenha outras visões, pode ser que o erro seja menor. Porque às vezes a outra pessoa consegue enxergar alguma coisa que você não enxergou. Na maioria das vezes isso acontece. Já aconteceu com você? Às vezes você está indo por um caminho, chega alguém e fala, ô, tem certeza que é por aí que você quer ir? Eu acho que não vai dar certo não, volta para cá. Então, a participação permite isso, que a gente anteveja alguns erros. E isso tem a ver com a fiscalização sobre o gasto público, controle social. Controle social tem a ver com fiscalização, tem a ver com transparência, tem a ver com participação. Eu só consigo controlar aquilo que eu estou vendo. Já ouviram aquele ditado que é o olho do dono que engorda gado? Dinheiro é seu. Então você é o dono. Então é seu olhar ali que vai fazer as coisas funcionarem. Então informação, como vocês já perceberam, é a palavra-chave, a palavra de ordem. Eu preciso ter informação para participar. Preciso mesmo. E a gente está numa era agora que a gente está demandando informação. Demandando muito informação. E informação, pessoal, é importantíssimo para tudo na vida. Vou abrir um parêntese de novo. Quando eu estava estudando gestão, estava fazendo administração lá na UFLA, e eu era muito menino quando eu comecei a fazer administração. Eu tinha 16 anos, muito novinho. E eu tinha uma visão muito cor-de-rosa de empresa. Eu achava a empresa muito bonito. Sabe aquelas empresas que falam assim, ó, sou socialmente responsável, sou ecologicamente correto, eu investi em reflorestamento de algumas áreas, sabe esse negócio? Sabe? Investimento socioeconômico, socioambiental, essas coisas todas. Eu achava muito bonito isso. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo. Eu não tinha informação até então, eu era totalmente ignorante. E aí eu fui estudar. E aí eu percebi que tem uma relação direta entre investimento social e ambiental com lucro. Ou seja, as empresas fazem porque tem lucro. E aí meu mundo já deu uma caidinha assim, já não era tão romântico assim mais. E depois eu fui estudar um pouco mais, eu vi que a maioria das empresas só investe até o limite que consegue deduzir do imposto de renda. Não mais. E aí meu mundo deu uma desmoronadinha assim, sabe? Mas eu só consegui enxergar as coisas como são com informação. Tendo informação. Então é importante que a gente busque informações. E aí, essa era que a gente está, de buscar informação, eu sintetizei ali 2 motivos básicos que a gente precisa de informação. O primeiro deles é para impedir ou inibir a corrupção e os privilégios. Que a gente está cansado de ver. Né? E aí, essas informações, de um modo geral, elas vão permitir que a gente monte a nossa ótica moral. E aí romper com um ciclozinho que eu tentei montar aí, está pequenininho, mas tem a ver com demanda social. A gente fica incomodado de ver tanta corrupção, mas tanta corrupção, que a gente se mobiliza socialmente. Se mobilizando socialmente, a gente vai tentar desenvolver mecanismos para punição dessas pessoas, para responsabilização, né? Que é aquele conceito de accountability, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a ver com responsabilização. É preciso responsabilizar os governantes. Né? Se alguém desvia alguma coisa, tem que pagar por isso. Então tem um ciclo aí, ó, que hoje a gente está nele. A gente está demandando informação para ter um controle maior para impedir a corrupção. E aí outro motivo que a gente demanda informação é para avaliar as ações governamentais, para avaliar a eficiência do gasto. A gente saiu de uma era, se a gente acompanha o desenvolvimento da gestão pública e das finanças públicas, propriamente dito, a gente saiu de uma era que tinha uma ótica financeira muito legal, pautada nas leis, somente. Eu tenho que gastar e tenho que comprovar que eu gastei. Só.
Hoje a gente está numa era mais voltada para a gestão. Eu tenho que gastar, comprovar que eu gastei e mostrar por que eu gastei. Se o gasto foi eficiente. Para que foi, como foi e que tipo de benefício social esse gasto gerou. A teoria sobre gestão pública, pessoal, é muito recente. Há autores que dizem que a gente não tem teoria sobre gestão pública. A gente está à margem de outras grandes áreas. A gente está à margem do direito, da contabilidade, da economia, mas a gente não tem uma teoria desenvolvida de gestão pública. E realmente não tem. Então a gente bebe em muitas fontes. Então, quando a gente busca informação para avaliar a eficiência dessa gestão, a gente está cumprindo o nosso papel enquanto cidadão, avaliando os nossos governantes. Eu votei, a pessoa fez um monte de promessa, não é assim? Não tem um monte de promessa? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu estou acompanhando. Está fazendo? Não fez por quê? Não deu? Por quê? O que aconteceu? Vamos avaliar, vamos olhar. Lembrando que a prática, às vezes, foge àquilo que foi planejado. Isso pode acontecer, né? Mas a gente precisa conversar, a gente precisa acompanhar de perto. E aí só... Para que haja a implantação do orçamento participativo, a gente tem que seguir algumas etapas, né? A primeira delas é descentralizar a discussão. Lembra daquele conceito de empoderamento? Eu preciso empoderar a sociedade precisa participar. O segundo, elaboração de critérios de atendimento às demandas regionais. Eu preciso de elaborar critérios. As pessoas precisam conhecer esses critérios para evitar clientelismo. É muito comum nessas andanças que a gente faz, as pessoas reclamarem, mas o governo só atende a demanda do bairro tal, o outro bairro fica esquecido lá. Ninguém olha para aquele bairro. Então, esses critérios precisam estar muito bem definidos, porque senão argumentos como esse ganham força. Depois, elaboração de critérios de participação popular. Imagina se a gente fizesse, a gente vai fazer uma reunião aqui e toda a população está convidada a participar. Cidade inteira baixa aqui. Tem como ter uma reunião produtiva? Não, porque a gente não tem critério de participação. Por isso que a gente tem eleição, né, alguns representantes de bairro, conselheiros, né, que nos representam. Enfim, mas isso é definido de acordo com cada gestão. Por último, definição das instâncias de participação e suas competências específicas, reuniões, plenárias, conselhos, etc. Então, é preciso que as regras do jogo estejam públicas e conhecidas. Depois, alguns cuidados que a gente precisa ter ao trabalhar com orçamento participativo. Desses cuidados, pessoal, eu chamaria atenção para o segundo deles. É preciso que tenha uma equipe de trabalho que seja sensível às demandas sociais, que entenda as demandas sociais. Então, a montagem dessa equipe é fundamental. A equipe precisa dialogar com a sociedade, de fato. E é muito legal, quando a gente tenta estudar isso, que a gente percebe um caráter paternalista no orçamento participativo. Eu ouço isso de muitas pessoas. O orçamento participativo só acontece aqui porque eu implantei, porque eu fiz. Quando eu ouço isso, eu fico bem frustrado, porque isso não é orçamento participativo. Quando é uma pessoa que implanta, não é orçamento participativo. Esse orçamento participativo, para ser implantado, ele tem que ser feito a múltiplas mãos. As pessoas têm que implantar juntas, porque senão não funciona. Não vai funcionar. Está fadado ao fracasso, porque as pessoas têm que se identificar com aquela, né, com aquela prática. Senão, não tem como a gente pedir participação. E depois, ainda nos cuidados, o último a gente já comentou, que é o acesso às informações para que a população possa tomar decisão. Se não tem acesso à informação, não tem como tomar decisão. E aí algumas dificuldades que a gente pode encontrar na implantação do orçamento participativo. A segunda é uma das mais importantes, é uma das mais criticadas, que é a escassez de recursos. Às vezes as pessoas
querem, demandam, têm necessidades, mas não têm recurso. E aí as pessoas se frustram e não querem mais participar. Isso acontece. Muito, mas muito. E o último, ainda a gente encontra. A administração pública, às vezes, tem dificuldade de trabalhar com a transparência. Muita dificuldade, porque entende transparência como sendo publicidade. Mais uma vez, a gente está evoluindo, pessoal, evoluindo muito. Então, não é culpa, na maioria dos casos, da gestão pública. É porque a gente está evoluindo enquanto conceito, enquanto ciência mesmo. Isso é fato. A gente precisa ter, né? A gente tem que pressionar para as coisas acontecerem, mas a gente tem que entender também que as coisas não acontecem assim. É um processo. Demorado às vezes, mas é um processo. E aí, pessoal, em linhas gerais, era isso que a gente tinha para conversar sobre orçamento participativo. Bem em linhas gerais. Eu decidi deixar um espaço maior para a gente conversar. Se houver pergunta, alguma dúvida, algum desabafo, a gente está aqui para desabafar junto. Porque o orçamento participativo, se a gente for olhar, eu lembro que hoje ou ontem eu fui pesquisar algumas experiências que deram certo de orçamento participativo. Pelo YouTube mesmo. Procurar alguns videozinhos. Vocês vão encontrar muitos. A experiência mais conhecida que a gente tem é de Porto Alegre, que é um dos primeiros orçamentos que a gente teve no Brasil. A segunda é de BH, que é muito conhecido também. Então, são capitais, né? Cidades maiores, que conseguiram fomentar a participação por meio do orçamento participativo. Então, quem tiver curiosidade de olhar como que funciona isso na prática, YouTube tem muitos vídeos que mostram como que isso acontece. E com casos reais acontecendo. Tem muitos autores que dizem que o orçamento participativo no Brasil é utópico, não vai funcionar. Não funciona, porque a população não tem o hábito de participar. E esses autores eles têm uma visão muito pragmática, muito prática de tudo. Eles falam que a nossa população só participa em véspera de eleição. Depois que acabou a eleição, não quer saber mais. Mas eu entendo, pessoal, que tudo é uma construção social. Tudo, absolutamente tudo. E participação também é uma construção social. A gente constrói uma cultura de participação, criando mecanismos. Se não tem a criação desses vários mecanismos, não tem como participar. Então, eu estou à disposição de vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, conversar. Eu não tenho resposta para tudo, porque não tem, né, aqui a gente tem que caminhar muita coisa ainda, mas a gente pode conversar e trocar experiências. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por encontrá-los aqui, e eu estou à disposição. Ô, professor, a gente conversou rapidamente ali, né? Claro. Então, já deu que a gente tem uma sintonia de pensamento em algumas coisas, e o que você falou aí vai diretamente em consonância com a minha linha de pesquisa lá, que é o relacionamento com o cidadão, né, que eu quero começar a trabalhar. E tem uma coisa que eu já havia discutido no seminário lá na Unifal, que eu apresentei, que é uma questão vital para que isso tudo funcione. Porque quem toma as decisões é o político, é o gestor público ali, né? Então, e o grande problema, o grande gargalo que a gente tem é que a gente tem gestores públicos extremamente despreparados. Eles não têm formação nenhuma, não tem um background, que a gente fala, né, de gestão pública. Na verdade, o político brasileiro, ele é assim, ele é uma pessoa que geralmente tem dinheiro, tem alguém com mais dinheiro atrás dele, que tem interesse, que ele assuma a posição de liderança para favorecer o grupo relacionado a ele. Então, a gestão pública não funciona por causa disso, né? Então, acho que é preciso que a gente consiga conscientizar a população, acho que é através dessas questões, que as pessoas precisam aprender a votar, precisam aprender a eleger representantes que consigam entender como funciona a gestão pública e que ela só funciona com profissionalismo, com profissionais ali que entendam que essas ferramentas precisam ser implantadas dentro de uma prefeitura, por exemplo. Então, acho que esse que é o grande gargalo. E outra coisa que eu lancei lá e coloquei lá
é que na universidade, por exemplo, onde o conhecimento está sendo produzido, e principalmente na gestão pública, né, nos cursos de gestão pública, mestrado, doutorado, eu perguntei quem aqui, lá na Unival, tem pretensão a ser político? Ninguém. Ninguém. Então, eu falei, tá vendo? Esse é o grande problema. As pessoas que deveriam entrar para a política e estar ali, que pensam realmente a política de forma séria, elas têm um certo... Não, eu não quero me envolver com isso. Justamente por causa do mecanismo que funciona dentro da política brasileira, que é um mecanismo podre, que a gente está vendo aí que é podre. Acabei de ver uma notícia hoje cedo, não sei se você teve acesso, o Temer acabou de mudar o diretor-geral da Polícia Federal. Pôs um cara lá, que é do Maranhão, provavelmente indicado pelo Sarney, e apoiado por vários deputados que estão envolvidos na Lava Jato. Por que colocaram um cara assim, né? Então, para abafar o negócio. Então, a política no Brasil não funciona por causa disso, né? Então, acho que o importante é a conscientização mesmo de vocês, jovens, da população, para a gente aprender a votar em pessoas que realmente... E as pessoas também que elas tenham vontade de entrar para a política, né? Igual a gente estuda política, formação política, mas a gente não tem oportunidade nenhuma de entrar na política, né? Tem uma pesquisa que foi feita, eu vi isso foi num journal, lá dos Estados Unidos, né, se eu não me engano, que tocou num ponto que eu acho muito interessante, na verdade. Sempre quando eu vejo alguém candidato a alguma coisa, qualquer cargo político, qualquer um, seja representante de classe, qualquer coisa, eu sempre pergunto, qual que é o fator que te move? Por que você quer isso? Por que você quer esse cargo político? E eles fizeram essa pergunta para todos os candidatos. Fizeram uma amostra, né, conseguiram entrevistar muita gente. E eles fizeram uma análise de discurso. E a análise de discurso tenta enxergar aquilo que está por detrás do seu discurso. Às vezes a gente fala com palavras bonitas o que a gente acha que é aceito, né, socialmente, mas por trás a gente, né, pensa outra coisa. E eles enxergaram muito latente a palavra status. A pessoa queria ser representante político porque tem status. Quando, na verdade, eu penso que a razão de ser de qualquer representante político é o bem-estar social. Eu tenho que estar ali porque eu quero gerar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa em prol daquela comunidade, né, daquela sociedade, e não por benefício próprio, não por meu status. Então, esse ponto afeta tudo, assim, né? Além disso, tem esse ponto que foi dito, que é o conhecimento. Quando a gente fala que a sociedade, às vezes, não tem conhecimento para participar, tem político também que não tem conhecimento para participar. Tem muitos estudos também que foram feitos que avaliam o conhecimento dos nossos políticos. Tem gente que não sabe o que é LOA. Né? Então é complicado. Como que ele vai fazer gestão? Né? Então, que gestão é essa? É gestão? Eu acho que não. Então, a gente tem um problema que é estrutural mesmo. A gente precisa ter um resgate da nossa cidadania, né, da nossa participação, e escolher os nossos representantes. Eu não sei se vocês lembram, mas tem gente aqui que é muito novo ainda, né? Possivelmente vocês não lembram disso. Mas Collor, lembram do Collor? Quem já estudou história aí lembra, né? Eu lembro que tinha uma discussão muito grande que ele foi eleito por uma parcela muito grande da nossa sociedade por ser bonito. É verdade? Mas teve muita gente, eu lembro quando eu era pequeno, que eu ouvia. A minha mãe mesmo falou, vou votar no Collor porque ele é bonito. Olha só, né? Então, enquanto a gente se pautar nessas variáveis para escolher os nossos representantes, a gente está fadado a ter uma gestão pública que não é a que a gente quer. Porque a gente não escolhe o nosso representante baseado nessas características, e sim nas propostas, no que ele tem, né? No que ele está propondo, no que ele está prometendo, e acompanha depois, né? Ô, Gabriel, Sim. Boa noite. Eu só queria... uma coisa que, quando você fala aí da questão da gestão participativa, isso aqui já é uma parte de gestão participativa, Perfeito. um indicativo disso. Perfeito. Tá? Agora, vamos lá. Pelo que você colocou aí, existe aquela... Você coloca toda a teoria, a questão teórica, diz que é tudo assim. Mas o que nós temos pelo momento? O que a gente aqui posso tocar e falar assim, olha, eu quero...
quando você fala, eu não tenho conhecimento, mas eu sou povo, eu sei das minhas necessidades. Claro. Eu sei o que na minha cidade, no meu bairro, está precisando. Eu sei no que o bairro, na escola deles ali está precisando. Eles sabem também, cada um sabe. Enquanto isso, nesse momento, o que eu tenho para o momento? E o que eu, enquanto povo, enquanto representante aqui, eles aqui podem meter o dedo na ferida e falar assim, eu quero participar. Qual que é o seu nome? Desculpa. Eliane. Eliane, o que eu costumo ver, na verdade, é que sempre dá certo quando a gente consegue se organizar, se articular. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande porque eu quero alguma coisa, eu estou enxergando uma baita necessidade social, mas eu sou um. Um não tem peso. Eu preciso me articular socialmente. Por isso que representações de bairro são muito bem-quistas, são muito bem-vindas, porque a gente consegue se articular e ter uma demanda comum. Sabe aquele ditado popular, de novo, união faz a força. Juntos, a gente é mais forte. Então, a articulação, acho que é fundamental. A gente consegue quando a gente se articula. Se não se articular, a gente vai, um puxar para um lado, outro puxa para o outro, e aí ninguém se faz ouvir. Né? Acaba a gente sendo manipulado. Porque a gente não tem uma direção comum. Então, a articulação é fundamental. E na articulação envolve política. A gente tem que saber fazer política também. Não são só os nossos governantes que têm que saber fazer política. A gente, enquanto cidadão, também. A gente precisa saber política. Então, para isso, eu penso que um resgate da nossa cidadania é importante, porque quando a gente se enxerga como sendo cidadão e parte de um todo que é maior, a gente enxerga os nossos direitos e a gente enxerga os nossos deveres. A gente está numa era hoje que a gente é cheio de direitos, né? Mas a gente não assume os nossos deveres. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, mas meu governante é ruim porque não faz. Mas e o seu dever? Você está fazendo? Eu vou abrir um parêntese com os meus alunos. Eu tenho aluno que chega para mim e fala, Gabriel, mas eu queria que tivesse uma aula mais assim, porque o professor ele não dá uma aula legal, né? O professor faz isso, faz aquilo outro. Aí eu vou perguntar, mas você está indo às aulas? Não, faz 2 meses que eu não vou. Que é um monte de coisa, né? Mas o dever dele, que é ir à aula, frequentar as aulas, ele não está fazendo mais. Então, a gente precisa ter ciência dos nossos direitos, mas também ter ciência dos nossos deveres. Porque ninguém tem só direito. E ninguém tem só deveres. Né? Ninguém faz só o que gosta. E ninguém faz só o que não gosta também. Eu lembro que tem um aluno meu que ele veio conversar comigo semana passada, que ele está em dúvida se ele faz mestrado ou não, porque ele gosta muito de dar aula, mas ele não gosta de fazer pesquisa. Ele não quer fazer pesquisa. E aí, assim, eu falo isso para todo mundo, eu falo, nem sempre você faz tudo que você gosta. Às vezes, você precisa fazer algo que você não gosta tanto para fazer aquilo que você gosta pra caramba. Então, é bem por aí. Para ter acesso aos meus direitos, eu preciso fazer os meus deveres, senão não funciona. Então, essa noção de articulação política e de deveres e direitos é fundamental para qualquer sociedade. Então, isso que eu acho que é o que a gente tem hoje. Né? Por exemplo, se a gente abre aqui, a gente vai ter um mini curso sobre orçamento participativo. Não é todo mundo que precisaria estar aqui que está aqui. Então, é uma oportunidade que foi perdida. Né? Então, é importante que a gente participe desses momentos também. Eu vejo, pelo conceito de orçamento participativo, é quando a sociedade, o cidadão, ele deixar a sua necessidade de lado e atender a outra necessidade que muitas das vezes é mais importante que a dele. Às vezes, ele quer ter a escola do lado da casa dele, mas só que tem um outro que precisa de uma escola um pouco mais próximo da casa dele. E o cidadão, às vezes, ele quer um hospital próximo, ele quer uma escola próxima, ele quer uma creche próxima, mas só que ele não olha que tem um outro cidadão que paga a mesma quantidade que ele de imposto, ou até mais, e não tem um benefício que ele tem. A partir do momento que ele puxa tudo para ele, ele não está contribuindo para o orçamento participativo. Eu acho que falta um pouco isso também. Você tem toda a razão. Quando a gente trabalha com orçamento participativo, as necessidades individuais abrem espaço para a necessidade coletiva. Então, a gente não tem que olhar, de fato, para as necessidades individuais, e sim para as coletivas. Então, é importante, é uma condição sine qua non para
que as coisas funcionem, que eu tenho uma visão holística. O que é visão holística? É uma visão de todo. E essa visão de todo, essa visão não de umbigo, ela só vem quando eu tenho conhecimento. Porque, às vezes, eu estou olhando para a minha necessidade, porque é a necessidade que eu conheço. Eu esbarro naquilo todo dia. Mas eu não tive um momento, às vezes, de sentar com todo mundo e de ouvir as outras necessidades. Então, é claro que eu vou brigar por essa necessidade que eu tenho, porque é essa que eu estou vendo. À medida que eu fujo um pouquinho dessa minha realidade, que é muito específica, e olho de cima, olho o todo, as coisas mudam. E aí a gente tem essa mudança, da ótica individual para a ótica coletiva. Mas é uma mudança cultural também. Porque a gente, pessoal, a gente está em uma cultura que é muito individualista, concordam comigo? A gente busca o benefício próprio. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente escuta tanto por aí? Eu lembro quando eu fui fazer mestrado, eu fiz parte aqui no Brasil e parte fora. E aí, quando eu cheguei lá, eles tinham, né, quando eu fui, eu fiquei em Londres 4 meses, e eles tinham um preconceito muito grande com o brasileiro, mas muito grande, principalmente onde eu fiquei. Quando eu cheguei, tinha um monte de piadinha, ele é brasileiro, esconde a carteira, sabe, umas coisas assim. E eu olhava e falava, mas não me conhece, por que ele está falando isso? Né? Enfim, ficava bravo. E depois eu fui ler, tem artigos escritos fora que criticam o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é um jeitinho brasileiro bonito de chamar a corrupção. O jeitinho brasileiro é se calar quando você recebe um troco errado. O jeitinho brasileiro é furar a fila e achar que você está na vantagem. Né? Opa, economizei 20 minutos aqui, estou na vantagem. O jeitinho brasileiro é sempre parar em fila dupla e achar que está fazendo uma vantagem absurda. Então, isso, para mim, é corrupção. É uma falha moral, falha ética. E eles têm isso muito claro. Né? Então, é complicado isso. A gente precisa ter uma desconstrução cultural para ter um pensamento coletivizado, no todo. Lembra aquilo que eu falei do cara lá que não tinha salário, mas ele não tirava o dinheiro que ele, às vezes, poderia tirar porque ele estava preocupado com o outro? Faz falta, às vezes, isso na gente. É claro que eu não acho que a gente vai chegar tão rápido assim nesse extremo. Pode ser que a gente chegue, mas não precisa ser um extremo desse não, mas só ter uma noção de todo, uma noção pequena, de que eu tenho um certo limite, a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Ou às vezes termina até um pouco antes, para ser mais educado. Né? Enfim, então essa noção coletiva ela é importante, é fundamental. A gente teve um projeto quando eu trabalhei, eu dei aula durante 2 anos no IFMG, que é lá em BH. É numa região bem pobre, lá, que chama Ribeirão das Neves. Tem 9 presídios lá na cidade. É o menor IDH de Minas. E a gente criou lá um banco comunitário. O que é um banco comunitário? É um banco que tenta desenvolver o comércio local. Porque como lá é uma região metropolitana, as pessoas saem de lá para comprar nos supermercados lá de BH. Porque é mais barato, né? Então eu vou em BH, compro e trago para Ribeirão. E aí o comércio local sofre, porque ninguém deixa o dinheiro ali. E aí a gente tentou criar um banco comunitário, que é uma moeda social, que só funcionava lá em Ribeirão. Então eles usavam essa moeda para consumir no mercado local. E esse projeto ele foi andando muito bem. Até que chegou um político e falou que ele iria desenvolver esse projeto. E aí o projeto teve um pai. E aí, quando o projeto teve um pai, as coisas deixaram de funcionar, porque a sociedade não se via mais nele. Era um projeto puramente social, a sociedade se mobilizou, se enxergou nesse projeto. Quando a gestão desse projeto passou para um ente que não fazia parte daquela comunidade, deixou de haver identificação. E aí o projeto hoje não funciona mais. Mas funcionou muito bem durante um tempo. Enfim, então essa noção de todo e de parte desse todo é fundamental. Essa relação de interdependência, eu exerço muita influência, mas eu sofro também muita influência, é fundamental. Ninguém é totalmente dependente e ninguém é totalmente independente. A gente vive em sociedade. Então a gente precisa aceitar isso. Bom, Sim, Maurício. acho que vamos. Fica à vontade.
Rapaz, você é uma pessoa fascinante, viu? Poxa, mas eu fiquei assim... Gente, que sorte que vocês deram de vir ouvir um tema tão, às vezes, difícil de escutar, um tema que não é fácil falar de orçamento, mas dito por uma pessoa assim com essa, sei lá, com essa tanta experiência, com tanta espontaneidade, com tanto conhecimento, ficou muito mais palatável, mais fácil da gente entender, né? Ficar mais perto dessa... Poxa, quero te convidar para voltar muitas vezes nessa casa aqui. Uma pena que outras pessoas, como você disse, né, assim, não puderam ouvir. Teve uma hora que ele falou uma coisa aqui que eu acho que ele não foi tão transparente, não. Ele disse assim, imagina não conhecer a LOA. Alguém sabe o que é LOA? Fala, Bruno. Aposentadoria. Aposentadoria. Aposentadoria, o que mais? Também, aposentadoria. É um benefício para quem não, praticamente não é associado. Um benefício Não, é a lei orgânica. Um benefício para quem não é... Vocês estão chamando isso... Isso que vocês estão falando chama LOAS. LOAS. O LOAS é um benefício. Quem? Você estava falando? Como é que você chama, bem? A Cleisiane, vamos ouvir o que ela vai falar. Não, era isso, que é o LOAS, que é um benefício. É a Lei Orgânica de Assistência Social. Quase, é isso mesmo, quase isso. Se fosse LOAS. Como era LOA... Mas, gente, LOAS é isso mesmo. Agora, LOA, sem o S, foi o que ele falou aqui. Então, eu vou deixar para ele tentar esclarecer para a gente, porque é uma coisa importante. Oi, boa noite, bem. Pessoal, alguém sabe o que é LOA? Aqui, ó, aqui eu ouvi. É uma lei o quê? Ah, mas aí não vale, a Mariana não vale. Não vale, ué, tá aqui, é a participação. Olha aqui o que é LOA, gente. A Mariana trouxe a LOA para a gente. Isso é a LOA. Esse peso aqui. O que é isso? O que é LOA? Não, uma ata desse tamanho, olha aqui. Ó, ó. Tudo escrito, ó. Ai, Mariana, pelo amor de Deus, me perdoa. Mas essa é antiga, essa já está... Tudo escrito. O que é isso? E é uma... Alguém falou alguma coisa. Lei orçamentária. Anual. Lei do orçamento do ano, daquele ano. Gente, nós vereadores votamos leis aqui na Câmara Municipal. A nossa sessão, onde nós votamos leis, é toda segunda-feira a partir das 6 horas da tarde. Sessão da Câmara. Nessa próxima segunda-feira, por acaso, nós vamos exatamente votar a lei orçamentária para o ano de 2018. O que é isso? Igual o professor falou, a casa tem R$1.000, R$5.000 de orçamento. Tem que gastar aquele orçamento para manter aquela família. Né? O município também tem uma verba para ser gasta o ano que vem inteiro. Alguém tem ideia quanto que é o orçamento do município para 2018? Quem acertar ganha um... O que a gente vai dar? Eu pago um lanche, vai. Mas qual que é? Mas esse é de 2016. Não precisa não. Alguém quer arriscar o orçamento? 7.027.000. Não, eu vou ficar dando dica, não é? Quanto?
A Mariana vai trazer para a gente. Você vai trazer, Mariana? Ah, foi. Segunda-feira a gente vota essa lei. E aí, quando o prefeito manda essa lei para cá, para a gente aprovar ou não, vem discriminado assim. O orçamento total é esse, mas a gente pode votar. Mas ele é dividido em saúde, educação, nós vamos investir em obras, vamos investir em cultura, vamos investir em esporte, tudo isso. O vereador ele pode construir emendas, ele diz assim, não, está precisando mais, que foi o que eu fiz, está precisando de mais verbas para o Hospital São Sebastião. Então nós vamos colocar mais verbas para ajudar o pronto-socorro do Hospital São Sebastião. Isso vai ser votado na segunda-feira. Vamos ver se os vereadores vão aprovar ou não. Também fizemos uma emenda para aumentar a verba de capacitação de professores. A Mariana vai falar o valor do orçamento de 2018. 217 milhões e 800 mil reais. 217 milhões. Está longe, né? É muito dinheiro, né? Quer dizer, o município tem isso. Dividido... Fala aí, Mariana. Dividido com... as receitas correntes, 210 milhões. Mas o que é receita corrente? A receita tributária, a receita de contribuições, a receita patrimonial, a receita de serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes. Quer dizer, isso é o dinheiro que chega. O dinheiro que vai entrar na prefeitura para o município vem dessas fontes aqui, dos tributos. Quer dizer, nós pagamos, por exemplo, IPTU. Isso é receita. Das contribuições, por exemplo, você paga a taxa de iluminação pública. Isso entra aqui. Receita de patrimônio, de serviços, você precisa de um serviço, por exemplo, da prefeitura, eles cobram uma taxa, isso entra aqui. Então, juntando isso, você tem mais as receitas de capital, que é pouquinho, alienação de bens e transferência de capital é pouquinho. No fim das contas, a prefeitura espera receber para o ano que vem quase 218 milhões. Esse dinheiro ele é dividido. 7% dele vem para a Câmara Municipal. Isso é lei. Isso é lei. Quando eu falo em lei, eu estou falando na lei maior, que é a Constituição Federal. Está lá, todas as câmaras municipais recebem 7% do orçamento do município. As outras despesas são com cultura, educação, saúde, previdência, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, agricultura, indústria, transporte, desporto e lazer, algumas outras coisas. Agora eu quero perguntar uma coisa importante, porque o professor disse uma outra coisa, que é assim, ele falou assim, o orçamento participativo ele é feito com uma pequena porcentagem. Por que então a gente não faz assim, vamos então dividir os 200 milhões e vamos discutir nós aqui para onde que vai esse dinheiro? Não pode ser assim, porque existe uma porcentagem que é definida pela Constituição que tem que ser aplicada em saúde. Quantos por cento? Quantos por cento do orçamento é obrigatório aplicar em saúde? Quer dizer, não adianta querer gastar aquele dinheiro com outra coisa, porque por lei tem que ser em saúde. E existe uma outra porcentagem que tem que ser aplicada em educação. A professora ali já falou. Se o prefeito quiser gastar mais que 25% em educação, ele pode? Se ele quiser gastar menos, não pode. Eu fiz uma lei o ano passado, que não foi aprovada, que o prefeito era obrigado a gastar pelo menos 30% em educação. O mínimo. Tudo bem, valeu a intenção, mas é uma luta para a gente poder investir em educação e saúde.
Quer dizer, então o que vai sobrar? Vai sobrar um outro tantinho do orçamento que tem que ser aplicado em pessoal que trabalha, o pessoal que trabalha. No fim das contas, sobra desse tantinho, desses 200 milhões, para a gente discutir para onde vai. Mas como é um tantinho de 200 milhões, vale a pena a gente conversar a respeito. Que vai ser 1 milhão aqui, 2 milhões ali. Entenderam? Então, assim, mas eu não quero me estender mais, mas eu só queria mostrar para vocês o que era a LOA. Porque nós vamos votar segunda-feira. E isso é importante, junto com o PPA, como a Mariana está lembrando, que é outra lei que significa plano plurianual e vale por quantos anos? Deixa aí. Eu já ia... Ninguém vai ganhar o lanche. Caramba, eu queria dar um lanche. Aqui. Então vamos finalizar. Vocês ficam convidados para o nosso próximo evento, que vai ser dia 23, e o tema... Júlio, vê se consegue trazer a turma. Cadê o professor? Ah, você que está no lugar dele. Vê se consegue trazer. Nós vamos discutir Estado, desigualdades e políticas públicas. Lá? Oh, que show! Ah, então eles vão conseguir vir, Tereza. Que ótimo. Maravilha. Nossa, que show. Ali a gente vai sortear alguns lanches. Deixa eu dizer uma coisa. Então, assim, a gente quer agradecer demais a disponibilidade e a generosidade de dividir o conhecimento dele, do professor Gabriel. Vamos passar para ele uma lembrança nossa, que é um Pelézinho, e um certificado da conferência, tá bom? Obrigado.